O tema da ministração de hoje é coração feliz, lar feliz. Fala comigo, coração feliz, lar feliz. Então não existe possibilidade de ter um lar feliz se o nosso coração estiver feliz. Pontuando algo que é importante até a gente tomar o entendimento do que nós estamos fazendo nesse tempo dessa campanha de 40 dias de vida mais que abençoada. Nós temos aprendido a partir da ideia da vida abençoada, que a vida abençoada é você aprender a entregar para Deus com fidelidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora, a chave número 2 da vida mais que abençoada é a gente entender o segredo de administrar para Deus com sabedoria. Ou seja, fidelidade e sabedoria são princípios que nós precisamos entender, porque nós estamos nesse tempo aprendendo sobre boa mordomia. Nós estamos nesse tempo aprendendo aquilo que o apóstolo Paulo em Romanos 14:12, ele nos ensina que cada um prestará contas a Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo, ou seja, de tudo aquilo que nós temos recebido de Deus, nós vamos prestar contas. É por isso que nós estamos nesses 40 dias da campanha Vida Mais Que Abençoada, trabalhando esse propósito de nós entendermos que precisamos caminhar debaixo de duas pernas: a perna da fidelidade, onde nós somos fiéis a Deus, diante de tudo aquilo que Ele tem colocado diante de nós, é a perna da sabedoria. A fidelidade basta uma decisão do meu coração, a sabedoria eu preciso buscar, eu preciso encontrar, eu preciso mais do que isso. O sábio Salomão, ele diz que a gente deve dar a vida nesse sentido, a gente deve se entregar nessa busca. E o nosso propósito é, de alguma forma, estar ajudando cada um a encontrar esse nível de entrega a Deus através da fidelidade e da sabedoria do alto que recebemos através de ensinos, direcionamentos, através da parceria com o Espírito Santo. Então nós podemos administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. O Robert Morris, que é o autor do livro Mais Que Abençoado, que é o livro que nós temos instruído você a comprar. Eu tenho, hoje pela manhã, eu li um capítulo inteiro e fui muito abençoado, fui muito consolidado em algumas verdades, algumas práticas que já tenho, fui ensinado em novos direcionamentos. Então essa campanha tem sido trabalhada dentro da proposta desse livro. E ele diz o seguinte, o pastor Robert Morris: quando você passa a levar realmente a sério a sua mordomia financeira, colocar as suas finanças em ordem, Deus também vai levar muito a sério a ajuda que Ele vai te dar. Sabe, se você leva a sério o que você faz com o que Deus já tem colocado nas suas mãos, Deus leva muito mais a sério o que Ele vai colocar nas suas mãos. Então, nós sabemos, irmãos, que há evidências claras que ninguém precisa falar para nós, mas nós sabemos conosco mesmo que o dinheiro, a forma como a gente lida com o dinheiro é o grande teste da nossa vida. A forma como a gente lida com o dinheiro é aquilo que é o grande teste. E é por isso que muitas vezes, quando nós falamos sobre esse assunto, tem gente que parece que fica possuída, tem gente que parece que fica terrivelmente travada no seu processo. E é isso que o diabo quer: dominar a mente das pessoas, dominar a respeito disso tudo, para que elas não possam entrar na vida mais que abençoada, naquilo que Deus tem preparado para eles. Então, as pessoas não entendem que existem duas possibilidades de você ter controle espiritual sobre a sua renda, suas finanças, seu dinheiro, seus recursos. Uma é fazendo o que nós estamos ensinando aqui, você poder entender que vem de Deus, é de Deus e você administra para Ele. Ou outra é você deixar Mamon, uma entidade espiritual, governar e ministrar sobre o seu dinheiro e levar você à bancarrota, a enfermidades físicas, a enfermidades de todas as maneiras. E é por isso que nós precisamos entender algumas coisas na Bíblia. Olha lá, algumas curiosidades bíblicas que são muito importantes para nós. A primeira delas:
Você sabia que a palavra crer, nós somos crentes, nós somos de fé, mas sabia que a palavra crer, ela consta 270 vezes na Bíblia? 270 vezes. Por quê? Por que ela consta na igreja? Eu vou falar algumas frases, eu quero que você, quando eu perguntar, você responda o que está escrito aí. Por que a palavra crer está na Bíblia 270 vezes? Diga comigo. Porque Deus deseja que creiamos. A palavra orar é usada 371 vezes na Bíblia. 371 palavra. Por quê? Deus deseja que oremos. A palavra amor, ela é usada 714 vezes na Bíblia. Por quê? Deus quer que a gente aprenda a amar e a gente ame uns aos outros. É o mandamento supremo de Deus para nós. Mas a palavra dar, ela é usada na Bíblia por 2.162 vezes. Por quê? Semelhantes a Ele. A generosidade é a essência de Deus para nós. A doação é a essência de Deus para nós. Tanto é que a maior revelação que nós recebemos de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, o seu maior patrimônio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos deu o Salvador, Deus nos deu a salvação, Deus nos deu a vida, Deus nos deu a provisão, e é por isso que nós precisamos aprender com Ele a sermos generosos doadores. E a razão clara está em... nós temos aqui em 1 Crônicas 29:14, a parte B, que diz: tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Tudo vem de Deus. O que nós trazemos para Ele de volta é simplesmente devolvendo algo que já veio das mãos dEle para nós. Então, por que nós entendemos esse Deus poderoso? É por isso que nós precisamos entender esse processo. A mordomia, a boa administração, ela é importante, porque se você for um bom administrador, você terá mais de Deus. Se você for um mau administrador, você não vai ter nem para si, nem mesmo para doar. Quando você é um bom administrador, você tem para viver bem, e você tem para doar, para repartir, para poder compartilhar com aqueles que precisam. Você vai ter também para ofertar com alegria, com prazer. Você vai ter para poder abençoar a família. Então, diante disso, queridos, nós precisamos aprender realmente que, às vezes, algumas portas de oportunidade surgem diante de nós e nós não as aproveitamos. Por quê? Porque não fomos bons mordomos. Você não precisa me responder, e nem sei se aconteceu com alguém aqui, mas tem muita gente que, quando surge uma janela de um feriado de 4 dias, como esse que surgiu, não pode viajar para o feriado. Por quê? Por quê? Porque não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Talvez você fale, vai vir várias coisas, e talvez você vai dizer: porque ganho pouco, porque isso, porque... Não, você vai perceber o seguinte: quando você se organiza, se você começar a pensar hoje no próximo feriado grande de carnaval para o ano que vem, e começar todo mês se organizar, guardar, pesquisar um lugar que você possa ir e fazer isso com antecedência, eu quero dizer para você, hoje eu estou muito feliz que você esteja aqui, mas eu vou estar muito feliz que você possa, o ano que vem, me mandar uma mensagem e falar assim: eu estava no domingo de carnaval na igreja, mas hoje Deus me deu a graça, eu estou aqui, porque eu pude administrar, eu pude fazer bem o que eu aprendi. Muitas pessoas não podem desfrutar, e às vezes ficam até invejando outros que desfrutam. Não é porque não houve possibilidades, não, é simplesmente porque não administraram corretamente, como nós aprendemos no início dessa ministração. Aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito, e aquele que é fiel no muito, o Senhor multiplica ainda as suas possibilidades. Então, nós vimos nessa série Viva com Mais Impacto e Menos Estresse, ou seja, quando coordenamos bem as nossas finanças, nós trabalhamos assim. Nós vimos também que a vida não é orçamento, é importante, mas é muito mais do que orçamento, ou seja, é a gente poder ter a liberdade em Deus.
E a semana passada, quem esteve aqui e acompanhou a ministração, aprendeu sobre você ser mais grato, sempre grato e nunca reclamão. E hoje, coração feliz, lar feliz. O versículo que embasamos essa palavra está no Salmo 128, 2, que diz: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem, e você será próspero. Então, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. É importante a gente entender que a felicidade ela faz parte do pacote da prosperidade. Mas esse texto ele quer fortalecer essa verdade, dizendo: você será feliz e próspero. Então nós precisamos entender que existe um caminho a respeito disso. Agora, existe uma ligação, existe uma relação bíblica muito direta que envolve família, trabalho, prosperidade e fidelidade. Família, trabalho, prosperidade e fidelidade. Vamos ver o que é. Provérbios 15:13 ainda diz para nós assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Eu não sei se você concorda com o que o pastor Robert Morris diz. Ele diz o seguinte: a pressão financeira arranca a alegria. Quando você está pressionado financeiramente, você fica relaxado ou tenso, Marcelo? Tenso. Quando você está tenso, você está manifestando felicidade ou você está manifestando tristeza? Ninguém pode ficar feliz por estar debaixo de uma pressão financeira. Ninguém pode simplesmente dizer assim: está tudo bem. Então nós precisamos entender algumas coisas, e a pressão financeira realmente arranca a alegria. Nós estamos falando hoje aqui, qual é o tema? Coração feliz, lar feliz. Quando o dono da casa, quando a dona de casa está endividada, cheia de problemas, é assim, é igual um barril de pólvoras pronto a explodir. É igual a situação, essa semana eu caminhei com algumas pessoas, e algumas delas que têm passado por problemas muito difíceis nessa área, e por mais que eu visse que elas estavam puxando o ar, tentando mostrar que estavam felizes com algumas coisas, mas era claro, assim, no própria fisionomia, uma tristeza de quase depressão. Porque muitas vezes é exatamente isso que acontece, e é exatamente disso que Deus quer nos livrar. Ele veio para ser o caminho de toda a felicidade para nós. Ele veio para remover a tristeza. Ele veio, quando morreu na cruz por nós, Ele veio para acabar com a miséria, com a ruína, com o fracasso, com a pobreza, com tudo aquilo que rouba de nós a alegria e a possibilidade de viver o propósito de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você antes de eu começar aqui. E eu vou ler aqui porque eu achei muito interessante. E talvez se isso em alguma coisa te pegar, não se ofenda não, mas deixa eu dizer uma coisa, faz parte da ministração, eu quero dividir com você. Existe um manual do administrador avarento. Quem é que gosta do avarento? Quem acha que o avarento... O manual vou lá, rapidinho para você, o manual do administrador avarento. Ele diz assim, durma mais cedo, número 1, durma mais cedo para não precisar jantar. Durma mais cedo para você. E às vezes você vai ouvir alguma conversa assim, tipo assim, o sono sustenta. O sono sustenta. Mas vamos lá. Acorde bem tarde para não precisar tomar café da manhã e ir direto para o almoço. Aí, entre aspas, caso você esteja num hotel, vai bem cedo, que você pode ficar o tempo que você puder no café da manhã. Em casa você pula o café da manhã, mas na casa dos outros ou no hotel você levanta bem cedo. Na hora do almoço, escolha um parente para visitar. Eu já vi que tem gente que já identificou alguma coisa ou se identificou com isso, né? Quando os parentes acabarem, já fez a via sacra. Quando os parentes acabarem, começa com os amigos.
Começa com os amigos. Deixa eu falar uma coisa para você, vou abrir um parênteses aqui. Eu fiquei muito envergonhado quando... Se eu falar demais, eu vou entregar o santo, né? Mas numa certa cidade, num certo lugar, havia um pastor que ele visitava as pessoas na hora do almoço, sempre. Assim, 15, meia hora antes, e não tinha celular, não tinha nada, chegava, né? Encostava a bicicletinha lá na hora do almoço e eu vim aqui, papapá, daí de repente está lá e pronto, já enfilava a boia. Mas isso é numa cidade, num lugar muito longe daí. Então, quando os parentes acabarem, começa com os amigos. Essa aqui é duro. Lave e reutilize palitos de dente, máscaras descartáveis. Tem máscara que é para lavar mesmo, mas descartável é para jogar no lixo, irmão. Depois não tem esse negócio. Se alguém na sua casa ficar doente, use o poder da mente. Diga para ela que é coisa da cabeça dela e tal. Essa aqui, vou falar para você, essa chegou a me pegar de cheio, mas já faz tempo que eu parei, mas junte raspas de sabonete para fazer um novo depois. Quem é que nunca fez? Tentou ir? Não, Edson, que bom, maravilha, eu vou falar uma coisa para você, mas normalmente não dá certo, normalmente não tem liga, você vê que já era, né? Irmão, mas são essas coisas assim. Use o máximo que der do sabonete, irmão. Se depois já não cabe na mão, joga fora, não fica juntando com o outro, não. Saia com os amigos e diga que esqueceu a carteira em casa ou que não tem trocado. Ai, Jesus. Manda um pix, irmão. Esqueceu a carteira em casa, manda um pix. Tem celular agora. Quando seus amigos começarem a desconfiar que você não paga nunca, deixe umas notas amassadas sobre a mesa e saia apressado dizendo que esqueceu que tem que ajudar a avó a tomar um remédio. Isso aqui é o manual do avarento, tá? Economize jornal, leia o mesmo jornal o mês inteiro, não vai fazer muita diferença mesmo. Assista a TV do vizinho, economiza a luz, né? Somente use o Wi-Fi se o sinal for aberto ou se o distraído do vizinho deixou a senha aberta. Passe a fazer meditação todos os dias enquanto está parado, daí já não está gastando nada mesmo. Se sua família começar a reclamar, dizendo que está com fome, diga que isso é coisa da cabeça deles e mostre-lhes, né? Claro, usando a TV do vizinho para economizar, mostra que o presidente está dizendo que está tudo ok, não tem inflação, que na época que a comida custava mais barato, o salário era menor também, e não sei o quê, essa converseiro toda aí, né? Diga essas coisas todas, vamos viver felizes para sempre. E deixa eu dizer para você também, só faça exercício ao ar livre. Dou uma dica, faz exercício, ao ar livre é bom, tem aí os estica-velho da vida que a gente usa, né? Mas se você pode, usa um profissional, vai para a academia, talvez é mais seguro. E por último, evite ir ao supermercado, e principalmente quando estiver com fome. Essa é uma dica boa, o avarento costuma fazer isso, mas ir ao supermercado com fome você acaba gastando mais do que devia. Mas vamos lá, deixa eu dizer para você, por que eu estou colocando essas coisas assim? Porque às vezes, quando a gente está falando de boa mordomia, de administração, a gente fala sobre segurar gastos, sobre cortar supérfluos e tudo mais, mas tem gente que se passa, tem gente que não consegue desfrutar daquilo que Deus tem colocado e liberado para a vida dele. Deixa eu falar algumas coisas assim importantes que a gente vai entender que, a respeito de família, casamento, dinheiro. Os jornais, algumas coisas que os jornais colocam, os jornais abordam sobre o assunto. Em junho de 2016, a revista Exame colocou lá 7 conselhos financeiros para quem vai se divorciar. Em janeiro de 2016, o Globo, separação e dívidas, os riscos financeiros no divórcio de casais. O Globo ainda, G1, em 5 de 2019, com a infidelidade financeira, como a infidelidade financeira põe relacionamentos em risco.
aqui a bússola do investidor, crise financeira no casamento, o que fazer? Depois, o Jornal da Cidade, divórcio, crise financeira faz aumentar os casos, isso agora já em 2019. E por último, a crise financeira e casamento, como lidar com essas realidades? A Dinheirama falando sobre isso. Sabe, você já percebeu como dinheiro é uma coisa espiritual? Você já percebeu como esse assunto, todas as questões precisam ser administradas, todos os seus recursos precisam ser consagrados ao Senhor, todas as coisas, porque senão vai desestabilizar a família. Dinheiro causa problemas sérios no relacionamento conjugal, ou dinheiro demais, ou a falta deles, ou a má administração. Isso traz problemas conjugais, e quando há problemas no casamento, há problemas na família inteira. Então, deixa eu dizer para você, não permita que os problemas econômicos financeiros destruam primeiro a sua alegria e, consequentemente, o seu casamento e a sua família. Não permita isso. Não deixa chegar nesse ponto. É por isso que há alguns lembretes interessantes de algumas pessoas influentes. Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, diz assim: nunca gaste seu dinheiro antes de recebê-lo. Eu acredito muito na sorte, descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, nunca gaste seu dinheiro antes de recebê-lo. Will Smith diz o seguinte: muitas pessoas, é um ator norte-americano, né? Eu acho que vocês sabem quem é, o Will Smith, o cara é top. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Já ouviram isso? Gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Ainda Benjamin Franklin, que foi um jornalista, cientista, diplomata dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: foi um dos grandes pais da nação americana: investir em conhecimento rende sempre melhores juros. Investir em conhecimento rende sempre melhores juros. Eu estou trabalhando isso aqui, com vocês aqui, investindo em ensino, em conhecimento. Vamos mais. A última: é bom ter dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar, mas também é bom fazer um check-up de vez em quando, para se certificar de que você não perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar. Tem gente que foca tanto em ganhar dinheiro para comprar alguma coisa, mas de repente esse foco só em dinheiro faz com que ele negligencie coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, é importante a gente ver com atenção os ensinos que nós estamos recebendo nesse tempo. Uma administração incompetente das finanças causa mais problemas conjugais do que qualquer outro problema isolado. Isso é comprovado. Robert Morris está dizendo isso aqui, mas isso é comprovado por estatisticamente. Ou seja, talvez você falou: mas será que o maior problema do meu casamento tem sido problema de finanças? Claro, se ela não está alinhada com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, vai causar problemas. E diante dessas coisas, nós precisamos aprender a lidar bem com tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Sabe, um grande problema que eu vejo é que as pessoas acham que, e você pode perceber, é normal você perceber, às vezes, um casal que tem um problema conjugal, um casal casado, e às vezes, antes mesmo de um pedir perdão para o outro, já começa a dar presente, tentar comprar, antes de conversar sobre o assunto, tratar sobre o assunto. Às vezes acha que se eu der alguma coisa, pode aplacar a raiva, pode aplacar, mas eu quero dizer, não resolve. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro, ele pode de alguma forma traz benefício, sim, mas nós precisamos entender, há uma mentira de Mamon, que se você tiver muito dinheiro, Mamon mente dizendo: se você tiver muito dinheiro, todos os seus problemas acabaram. Se você tiver muito dinheiro, a sua família será feliz. Se você tiver muito dinheiro, você vai ter um casamento feliz. Isso é mentira. Os multimilionários do mundo, há muitos deles que lutam contra a depressão, contra o suicídio, contra a tristeza, contra a solidão.
Porque muitas pessoas têm muito dinheiro, não podem ir aonde elas querem ir, porque elas ficam com medo de serem sequestradas, roubadas, das pessoas fazerem alguma coisa. Então eles ficam muitas vezes isolados. Às vezes tem tudo, tem um cinema em casa, às vezes tem carros importados de todos os tipos, às vezes pode contratar, eles não pedem comida no iFood, eles contratam um chefe para fazer o que eles querem comer. Mas eu quero dizer para você, isso não resolve, isso não traz felicidade, isso não vai. E é por isso que nós precisamos entender o que a palavra de Deus em 1 João 2,16 e 17 diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Provérbios 27:20 diz: os olhos do homem nunca se satisfazem, ele sempre quer mais, sempre quer mais. Números 11:33 diz assim, a respeito da plena satisfação de quem é, de aonde, como nós devemos nos satisfazer. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele feriu com uma praga terrível. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A boa parte passou recentemente, ou está aí nessa fase, lendo na leitura bíblica a respeito do Êxodo, né? Inclusive está passando agora lá naquela novela bíblica bem interessante também essa fase do povo no deserto também. E uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, falando sobre gratidão, reconhecimento de Deus nos caminhos. Irmão, você imagina aqui o que Deus fez para o povo no deserto? Deus fez para o povo no deserto assim, que eles acordavam, o café da manhã estava na porta. Eles não precisavam ir no banco, eles não precisavam ir no mercado, eles tinham aquilo que eles precisavam para o alimento diário, Deus trazia para eles, e isso não foi suficiente. Aí eles começaram a reclamar, pedindo: nós estamos enjoados desse tipo de comida, queremos carne. A Bíblia diz que Deus desviou uma montoeira de aves lá e mandou alimento, codornizes, para eles comerem. E até, né, a palavra assim, Deus estava tão irritado com eles assim, né, até eles se empatifarem daquilo. Mas a Bíblia diz que a carne ainda estava, eles não tinham espalitados os dentes, eles já estavam querendo mais. Eles estavam, bem o que a Bíblia diz assim, antes que eles ingerissem, eles já estavam descontentes. Nós precisamos tomar bastante cuidado com isso, porque a gente precisa aprender, ser grato a Deus por aquilo que Ele tem feito e concedido diante de nós. Eu vejo muitas pessoas que elas estão almoçando, estão comendo, ao invés de desfrutar ali, eles já estão preocupados e dizendo: o que nós vamos fazer amanhã, o que nós vamos fazer depois. A gente precisa desfrutar aquilo que Deus tem colocado. Uma das coisas que eu tenho me preocupado muito nesse tempo é com relação às gratificações instantâneas. Muitas pessoas, elas não conseguem esperar o tempo certo para ter o que elas querem ter, e que até é propósito de Deus delas para ter, ou seja, porque tem um crédito, porque tem um cartão que pode comprar em 10 parcelas, porque tem uma possibilidade hoje, então algo que ela deveria conseguir para um tempo depois, ela quer hoje, e aí ela não se importa se vai pagar bastante juros, ela não se importa se vai deixar a família correndo risco. Ou seja, Robert Morris diz o seguinte: a capacidade de disciplinar, de retardar a gratificação e esperar por algo que desejamos é das mais raras nesse tempo. Gratificação imediata, por vezes, tem um preço até eterno. Tem preços que a gente precisa então se planejar, se organizar. Deixa eu dizer para você, tudo que você vê de propaganda hoje na televisão,
tudo que você recebe de propaganda, de pessoas pela internet e tudo mais, você precisa tomar muito cuidado, que ele está trabalhando para tentar dizer para você que você vai ser feliz, que isso vai gratificar você. E muitas vezes a falta que você está tendo é da presença de Deus. A falta que você está tendo de ter um aprofundamento no seu relacionamento com as pessoas. Dinheiro, recursos, bens, nenhum vai suprir esta falta. Então, se organize, planeje, coloque prazo, coloque data, para que as coisas aconteçam de forma positiva. Entenda uma coisa: antes de você pensar em fazer mais uma conta, se organize para colocar o seu nome em dia, colocar as suas contas em dia. E isso vai fazer toda a diferença. Não compre nada por compulsão para a sua família, compre por oração. Escute, vou dizer de novo. Antes de você comprar por compulsão, compre por oração. Ore a Deus, busque de Deus. Deus é isso. Talvez é algo além do que você imaginava que era possível comprar, mas se você orou e Deus abriu as portas, autorizou, você tem certeza, clareza entre você, se você é casado com a sua esposa, com os seus filhos, é aquilo eu quero dizer para você, não importa, aí Deus vai respaldar você. Então, não compre nada por compulsão, por emoção, compre Vocês estão comigo, irmão? Tem alguém aí? Administrar a sua casa com um bom orçamento levará você e a sua família a ser mais criativos e integrados. Uma das desculpas que as pessoas que não fazem orçamento, que não gostam de fazer um orçamento e trabalhar com planejamento, diz assim: é que se eu faço orçamento eu fico engessado, eu não consigo ser criativo. Eu quero dizer para você, é ao contrário. Quando você faz um orçamento e vai viver dentro desse orçamento, aí que a sua criatividade precisa aflorar. Porque você tem que rebolar, desculpa a linguagem, mas é isso. Você tem que se adaptar àquilo que você estabeleceu da compra do mês, do objetivo do mês, de dizer assim, por esse tempo, nesse mês, nesses próximos meses, não vou pedir comida fora, não vou comer fora, nós vamos ser criativos com tudo que a gente tem diante de casa. Você não tem ideia do que você é capaz de fazer com as coisas que você tem na sua geladeira e na sua despensa. A Tati costuma dizer que eu sou bem criativo, né? De vez em quando eu apareço com algumas coisas lá, sobrou um pouquinho de carne, tem queijo, tem ovos, tem isso, tem aquilo, já aparece uma coisa bem joia, bem legal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vou contar uma experiência assim de ontem para vocês. Assim, a gente estava com a casa cheia de visitas, e chegamos do culto e no caminho, por aqui, estava todo mundo aqui, né, Gênesis? Então, quem vai pagar pizza? E eu vi que fim de mês, ninguém ficou animado em pagar a pizza, em pedir a pizza, em comprar a pizza. Aí chegamos todo mundo lá por casa, tinha coisas para comer, mas e agora? Vamos comer o quê? E todo mundo ia a pizza, ia um para o outro, ninguém comprou a pizza. De repente, a pastora estava fazendo a lasanha do almoço, vai ter lasanha lá em casa hoje, tem visita, né? Então ela estava fazendo a lasanha do almoço e tinha um pouco a mais do frango que ela preparou para. Aí ela lembrou que na última vez que a gente fez a macarronada, a gente cozinhou o macarrão e aí acabou ninguém indo, era só nós dois. Então a gente só temperou a parte do macarrão que a gente ia comer, o outro macarrão coco cozidinho colocamos no freezer sem temperar. Ela lembrou, acendeu o fogo, esquentou a água, colocou o macarrão lá, pegou o frango que sobrou, colocou em cima. Quero dizer para vocês, comemos uma massa de primeiríssima qualidade. Criatividade, final de mês, desafios e tudo mais. Mas é importante a gente entender que às vezes a gente, de novo não. Presta atenção. Nós vivemos em dias difíceis, nós vivemos em dias que nós precisamos cuidar, porque se você faz isso num dia como hoje, daqui a 2 ou 3 meses, daqui a um tempo, você pode ir na churrascaria, você pode ir comer o que você quiser no lugar que você quiser. Estou dizendo, se você está tendo dificuldade financeira, você tem liberalidade, faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas é importante você entender que tudo isso faz toda a diferença.
Uma outra coisa importante sobre as finanças dos seus filhos. Os seus filhos, essa semana mesmo eu conversava com um dos meus filhos dizendo assim, olha, eu já tenho 49 anos e tudo, eu levei esse tempo todo para ter o que eu tenho. Então, na verdade, às vezes os filhos falam, eu quero ter tudo que o meu pai tem, mas o pai teve toda uma construção. Nós temos todo um investimento, todo um desafio. Então, é claro que nossa oração é para que os nossos filhos, antes de nós, possam ter mais do que nós, todas as possibilidades. Mas a gente precisa ter todo esse cuidado. A gente precisa ensinar os nossos filhos a pagar o preço para aquilo que eles têm, e que nós pagamos um preço para chegar até aonde nós chegamos. Então, é importante com os seus filhos você liderar pelo exemplo, e tem, às vezes, você até pode, pai, mãe, alguma coisa, mas às vezes você tem que deixar de fazer algo por causa da lição que você precisa ensinar aos seus filhos. Às vezes é importante porque a gente lidera mais pelo exemplo. Os filhos aprendem não pelo aquilo que nós falamos, os filhos aprendem por aquilo que eles veem que nós fazemos. Eles olham como nós somos generosos, com eles mesmos, com a família, com o cônjuge. Eles olham como a gente é generoso com aqueles que têm necessidades, dificuldades. Eles olham também como nós lidamos quando temos poucos recursos, ou seja, como você gasta, investe, doa, aplica e lida com dinheiro. Os seus filhos estão olhando. Então, em casa, nós precisamos ter esse lema, mais do que falar, nós precisamos viver aquilo que nós queremos que os nossos filhos aprendam sobre finanças. Isso vai fazer toda a diferença. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, infelizmente, na escola primária e secundária, não existe uma matéria sobre finanças, infelizmente. Na maioria das igrejas que você entrar e sentar, você vai receber vários tipos de ensinamento, mas não vão ensinar você sobre finanças. Vão falar que você deve dar, que você vai ter recompensa. A gente sabe do poder extraordinário da semente, mas eu quero dizer para você, uma das razões por que essa campanha Vida Mais Que Abençoada foi estabelecida, sabe por quê? Porque tem muita gente que não aprendeu, entendendo que quando economiza, organiza, gasta corretamente, é isso que dá liberdade para você poder ser generoso, para você poder ser fiel, para você poder ofertar. Tem muita gente de coração bom, eu queria dar tudo para a igreja, eu queria ajudar o projeto Manancial, aí eu queria pagar a mão de obra da quadra, que vai construir agora, eu queria investir na obra missionária, mas se você não tem nem para comer, como que você vai fazer esse tipo de investimento? A liberdade financeira vem quando eu conto com a bênção de Deus, com a sabedoria para administrar os recursos que eu tenho. Então, não é só o que sobra, mas dentro do meu próprio orçamento eu vou ter uma parte para poder, aquilo que já é de Deus eu já devolvo, o meu dízimo, aquilo que eu preciso ajudar as pessoas em necessidades eu ajudo, e aquilo que é para eu gastar com o bem-estar da minha família, já está nesse processo. Mas se você não se organiza, você vive uma vida bagunçada, ansiosa, sempre sentindo incapaz de abençoar o reino de Deus e as coisas de Deus. Deixa eu dizer para você, não adianta querer dizer assim, eu tenho 2.000 de recursos, eu vou dar esses 2.000 de oferta e Deus proverá. Meu irmão, eu quero dizer para você, Deus, Ele nunca ensina ninguém a ser idiota. Deus nunca ensina ninguém a fazer burrada. Tanto é que quando Ele fala a respeito da nossa fidelidade, Ele nos ensina a devolver a 10ª parte para Ele. É isso que a gente precisa entender. E a partir disso, bênçãos de Deus vêm. Mas não adianta você, se você não entender, que se não for fiel naquilo que Deus tem colocado, se não fizer de forma organizada, a bênção de Deus não vai repousar sobre a sua família. Então nós estamos insistindo nisso, para que você possa entender que quando você administra bem os seus recursos, você fica feliz, o seu lar fica feliz. Sendo assim, eu quero concluir essa palavra, trazendo algumas coisas para você entender. A primeira delas, assim, quando eu estou falando sobre ser bom mordomo, sobre administrar os recursos, aquilo que Deus colocou para você, para sua família ser abençoada. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, desfrutar da obediência que semearam. Quem é obediente
na semeadura vai desfrutar. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 1:19 até 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor que fala. Está falando sobre o princípio de obediência em todos os sentidos, inclusive na questão financeira. Se você estiver disposto a obedecer, vai comer os melhores frutos. Quem quer comer os melhores frutos aqui? Isso é para a sua família. Agora, se rebelar, falar, não, vou fazer do meu jeito, eu sei como faço, eu sei como administra, eu vou cuidar, sem nenhuma interferência, aí a palavra de Deus é bem clara, serão devorados pela espada. Então seja um bom mordomo dos recursos que Deus deu, porque Ele entregou para que você e a sua família possam, além de serem abençoados, para que vocês também possam abençoar os seus familiares. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Está aí, é o texto. Eu fico muito à vontade de falar sobre esse assunto aqui, principalmente com os meus pais aqui, porque eles são grande referência para mim de ensino de como cuidar e administrar bem os poucos recursos que se chegam à mão. Meus pais estão aqui, criaram 5 filhos, sempre no ministério, nunca tiveram uma renda extra, outros negócios, outras possibilidades. Obra missionária, vivemos algum tempo no Paraguai, campos deficitários difíceis, e você sabe o que é alimentar 5 crianças, depois pré-adolescentes, depois adolescentes. Quem já viveu isso? E quando vem 2 de uma vez só? Quando você está preparado para vir 1 e vem 2 de uma vez só. Não tinha, como que é? Ultrassom, e foi descobrir só no final, né? Só no dia, só na hora H. Mas eu quero dizer para vocês, está aí. Só que sempre esse cuidado com o que Deus dá, que Deus coloca, cuidado com a família e cuidado com o próximo. E não só a família de filhos, mas todos os familiares em momentos de dificuldades, irmãos, irmãs, cunhados, muitas vezes atendidos em momentos assim. Então é importante a gente entender que Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você tenha, não é para você simplesmente apenas guardar. Nós temos uma parte que a gente tem que guardar, mas é também para abençoar. Às vezes você vê a sua irmã, o seu cunhado, o seu sobrinho, às vezes, não tem nada a ver com eles. Se você tem sido abençoado, se você pode abençoar de alguma forma, ou dando um emprego, ou ajustando alguma coisa, ou sentando muitas vezes e dizendo assim, deixa eu ajudar você a organizar as suas finanças. Eu quero dizer para você, são esses planos e propósitos, algo que Deus pode fazer. Então, esse é um propósito. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Terceiro, abençoar os missionários no campo missionário, né? O pastor Dário está aqui também, pode falar melhor que ninguém sobre isso. Nós somos uma igreja missionária, vários irmãos têm os seus compromissos individuais, e coletivamente nós abençoamos também. A palavra de Deus em Filipenses 4,18 diz assim: recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente, e eu estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável ao Senhor. Há muitas pessoas que estão na frente da batalha, estão em lugares difíceis, nos lugares de poucas possibilidades. Hoje eu estava aqui adorando a Deus e pensando, né? Enquanto nós estamos aqui felizes, dizendo, então vem me incendiar meu coração, é o seu altar. Eu estava aqui pensando, qual que é a canção dos irmãos ucranianos? Há muitos cristãos na Ucrânia. A Ucrânia é um país de maioria cristã. Como que eles estão adorando agora no meio da guerra? Como que é o domingo da manhã? Qual é a canção que eles estão cantando?
Eu fiquei aqui pensando no meu coração e a minha gratidão se multiplicou diante de Deus por morar num país sem guerras. Nós temos dificuldades e lutas, mas você sabe que um míssil não vai, de uma hora para outra não vai arrebentar um míssil na sua cabeça. Você pode estar aqui na igreja e você sabe que de uma hora para outra, de repente, um louco igual o presidente da Rússia não vai mandar um míssil aqui para nos destruir. Nós estamos aqui, mas e os irmãos lá? E depois que tudo isso passar, e essas coisas, todos esses que têm enfrentado que guerras, às vezes não duram 30 dias, não duram 6 meses, guerras vão por anos, são desafios. E aí, a obra missionária é uma guerra, não é uma guerra necessariamente de mísseis, não é uma guerra de bombas, explosões, mas é uma guerra espiritual. O pastor Dário tá. É a única saída, não tem outra saída. Se as outras nações abandonam, se eles são pequenos e fracos, só podem se agarrar com Deus. Então, o que nós precisamos entender, nesses momentos, Deus quer nos abençoar para que a gente possa abençoar a obra missionária, pessoas que estão nessas situações. A quarta coisa que eu preciso entender, Deus quer nos abençoar para a gente poder abençoar os irmãos da fé mais necessitados. Tem sim, irmão. Se você olhar para o lado, se você procurar saber, dentro dessa própria casa, existem pessoas que, às vezes, momentaneamente, às vezes fica desempregado, ou às vezes sem oportunidades, sem possibilidades, às vezes estão precisando de um auxílio, de uma ajuda, de uma porta aberta. Sabe, é importante, todos os dias eu digo para vocês com toda convicção que todos os dias eu e a Tati sempre estamos conversando e procurando olhar no rebanho, as ovelhas, identificar situações, pessoas, coisas que a gente possa de alguma forma ajudar, outras que a gente ora nesse sentido, mas a gente chora junto nesse propósito. E é por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 8, 1-4, agora, irmãos, nós queremos que vocês que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles eram pobres, mais generosos. Pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam, por iniciativa própria, eles também nos suplicaram insistentemente sobre o privilégio de participar da assistência aos santos. Eu não tenho muito tempo aqui, mas só para desdobrar para você. Um povo que, em tese, precisava ser ajudado, mas eles suplicaram, não, do pouco que nós temos, nós queremos dividir. É como aquela criança, 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão de mais de 5.000 pessoas, ou seja, muito mais, era só homens, eram 5.000 pessoas. Então, do pouco que eu tenho, eu posso dividir, eu quero ajudar, eu quero mostrar o meu coração. Se eu não posso ajudar a todos, eu vou ajudar 1, a 2, a 3, eu vou abençoar os meus irmãos na fé que estão necessitados, seja do meu lado ou seja diante de mim. Está comigo, irmão? É mais pura palavra, quer brigar com a palavra, está aí. Então, Deus, Ele espera que nós tenhamos essa postura, somos uma família para pertencer. Como povo de Deus, nós somos uma única família. O nosso desafio é entender que Deus quer nos abençoar para que nós abençoemos aqueles que são menos providos. Abençoar o ministério da igreja. 2 Coríntios 9:12 diz, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela funciona, ela trabalha, ela se move a partir da generosidade de cada um. Sexto e último lugar, abençoar os seus com prosperidade e generosidade. Quem são os seus? Sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus netos, seus genros, noras, aqueles que Deus tem colocado diante de você.
Deus quer que você tenha uma vida mais que abençoada, que você seja alegre, feliz, para que você possa abençoar os seus. Como diz essa palavra tão poderosa, é uma das que eu acho mais fortes da Bíblia sobre semeadura, que é 2 Coríntios 9, 10 e 11, por isso que às vezes se usa tão repetidamente, mas ela é muito forte, diz: aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. São 2 princípios que um crente precisa aprender, entender. 2 princípios nesse texto. O primeiro deles, que fica bem claro: Deus dá pão para comer, semente para plantar. Fala comigo: pão para comer, semente para plantar. O grande problema é que a maioria das pessoas come o pão e aí ele está ainda mais com fome, ainda ele come a semente também, e aí depois, irmão, você tem que ter sempre aquela vaquinha leiteira, você tem que ter sempre aquela coisa que você... Então, pão para comer, semente para plantar. A maioria de nós está preocupado só com o pão para comer, mas se você comer a semente hoje, você não vai ter o pão. Entenda, primeiro, Deus dá o pão, Ele fala: come o teu sustento, mas aprenda a praticar os princípios de generosidade, os princípios de semeadura, porque aqui vem a segunda parte do versículo, para você entender bem a segunda parte do versículo. Acho que volte um pouquinho. Isso, obrigado. A segunda parte diz assim: Ele suprirá e aumentará. Ele supre o pão, Ele dá a subsistência e Ele aumenta, não é só o pão, Ele aumenta a semente e a semeadura. Quanto mais você semeia, mais o Senhor aumenta a tua possibilidade de semear. Quero dizer para você que estou dizendo isso com toda a convicção, porque eu já experimentei isso, e tem vários irmãos nessa igreja que têm experimentado isso. Quanto mais você semeia, seja no reino, seja na vida das pessoas, seja num projeto social, seja em algum familiar, quanto mais você semeia, mais aumenta. A palavra de Deus está dizendo: Ele vai aumentar, porque Ele tem um propósito. Ainda, diz assim: e Ele vai fazer crescer os frutos da justiça, porque nós estamos falando de pão, alimento, nós estamos falando de semente, provisão, milagre, dinheiro, recursos, mas o próximo aqui é algo que é muito importante: aparecer o fruto da justiça. Irmão, nós vivemos num mundo injusto, nós vivemos num mundo que poucos têm muito e muitos têm pouco e passam fome e necessidade. Aí a palavra do Senhor diz assim: quando você semeia em pessoas, quando você abençoa o reino, quando você abençoa a obra missionária, quando você abençoa obras sociais, quando você semeia na sua família, o fruto da sua justiça vai aparecer. As pessoas vão entender o que é a vida justa. A vida justa não é você tirar do rico e dar para o pobre, é o que enriqueceu, prosperou, Ele mesmo fazer derramar, repartir, dividir, multiplicar e liberar sobre a vida dos outros. Então, antes da gente ficar irritado, querendo lançar a mão no recurso dos outros, vamos ver o que eu posso fazer com o meu recurso, como é que eu posso multiplicar, como é que eu posso dividir, porque a palavra do Senhor diz assim: vai crescer o fruto da sua justiça. Olha para o manancial, irmãos, sabe, talvez você não saiba, mas a base essa igreja é mantenedora, não só através de você individualmente, diretamente, mas em todos os momentos essa igreja está ali, ó. Nós estamos nos movendo, suprindo. Às vezes, algumas pessoas perguntam: mas aonde que vai o dinheiro da igreja? Pensa que o dinheiro da igreja só vai para os pastores, para aqueles? Claro que vão, nós vivemos, nós estamos aí trabalhando, vivendo o propósito, mas quero dizer, obra missionária, obra social, coisas como essa são, a primeira a entrar nos processos da igreja. A igreja toda, com os teus recursos do seu dia a dia, fruto da justiça crescendo. Quando eu olho para aquelas 150 crianças, quando eu olho lá na Fer, lista de espera, quando a gente percebe as pessoas chegando lá, a situação é muito difícil, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, é só para você sentir na pele mesmo.
Sabe, quando você vê uma mãe entrando com 3 filhos, e aí você vê o pessoal do manancial tudo desesperado para abrir as janelas e ligar o ventilador, você fala assim, ai, que cuidado. Não, é por causa do mau cheiro. Sabe, as pessoas, muitas das famílias que nós atendemos no manancial não tem água encanada em casa. Sei lá quantas vezes toma banho. Tem criança que os professores do manancial dão banho nelas ali no manancial, porque chega tão feio o negócio. Que são situações como essa que a gente encara. Eu estou compartilhando com vocês aqui, porque a gente não vive aí expondo, ninguém vai expor ninguém aí na internet ou coisa e tudo. Mas eu quero dizer para você, mas quando nós vemos, ontem mesmo eu saí com o meu carro do manancial para voltar para casa, nós já saímos, já era quase 3 horas da tarde, sem almoço ainda. E aí a gente saiu por uma rua e de repente a Tati estava do meu lado e falou assim, para, aqui está esqueci o nome do menino lá, aquele pequenininho, Samuel. Samuel não fala, mas o Samuel é o mascote do manancial. Mas o Samuel não fala, o Samuel tem problemas motores, mas o Samuel, ele é amoroso. A Tati parou, baixou o vidro, e o Samuel quase pulou dentro do carro e abraçou, e a Tati perguntava para ele, ele só responde assim, cadê seu pai? Não sei, quem está cuidando de você? Aí a Tati, Joelma, e não sei o quê. Mas quando eu olho para aquilo, está ali o Samuelzinho na rua, ali, sozinho, pequenininho, mas ele vem e abraça, e eu sei da história do Samuel, o bebezinho, quando chegou, a mãe abandonou o marido com 7, 8 filhos, sei lá quantos ficou essa situação, e com 2 filhos deficientes. Uma filha deficiente cuida de uma criança deficiente, porque o pai, só Deus sabe, né? As coisas todas. Mas quando eu olho e percebo que aquela criança que era para ter morrido quando era pequenininha está lá viva, tá ansiosa para voltar para recomeçar as aulas logo, que ela está sendo alimentada. Estou falando alguma coisa demais aqui, Ariel? Isa, que trabalham lá. Eu quero dizer para você, quando eu vejo o fruto da justiça aumentando, quando eu vejo essa ampliação que nós estamos fazendo no manancial, irmãos, terminamos uma parte administrativa lá, já começamos outra, e já estamos com os ferros para levantar a quadra, que as crianças vão ficar protegidas lá. Talvez fale assim, mas estão preocupados com coisas ou com pessoas? Com pessoas. Agora, coisas abençoam pessoas. Então, às vezes, eu gosto, alguns irmãos falam assim, trabalha aí, eu recebi uma palavra essa semana, trabalha aí, apóstolo, trabalha aí que nós trabalhamos aqui, que nós respaldamos aqui. Você está olhando para mim, achando que eu fui para a praia, que eu estou todo pretinho assim, pastor Valdomiro pretinho, nada, né? Nada, a gente estava descarregando caminhão cheio de ferro enferrujado. Eu cheguei muito mais enferrujado em casa do que isso, mas olha aqui a minha alegria aqui, ó, vocês estão entendendo? E é aquilo que nós aprendemos com Paulo, me gastarei e deixarei ainda gastar mais pelo propósito, porque o texto diz que o fruto da justiça aumente. Irmão, não é a igreja precisa crescer, é importante, mas o fruto da nossa justiça precisa crescer, fazer a diferença perto, longe, sabe, onde quer que seja. Conversa com o pastor Dário, vai lá nas redes sociais e veja as escolas que estão sendo construídas na Zâmbia, veja o que está sendo feito no Zimbábue também. É isso que nós precisamos entender. Quando Deus nos prospera, nos enriquece, é para que o fruto da nossa justiça seja aumentado, para que o mundo possa ver que é possível com pouco fazer muito, e quando cada um ajuda com pouco, o pouco se torna no mais do que o suficiente para cumprir. Então o texto diz, fará crescer os frutos da sua justiça, e vocês serão enriquecidos em todas as formas. Vai ser enriquecido em dinheiro, vai ser enriquecido em graça e misericórdia, vai ser enriquecido em felicidade, vai ser em todas as formas. No que nós precisamos, é isso que a palavra está dizendo. Sabe para que Deus quer te enriquecer? Deus quer te tornar próspero, rico, para que você e eu, para que possamos ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a nossa generosidade, as pessoas falam, Deus está nesse negócio, graças a Deus, Deus enviou vocês estão sendo instrumentos de Deus na nossa vida. Por isso, queridos, quando você administra com zelo, com prudência, abençoando a sua família, a sua liderança, os necessitados, a obra de Deus em geral, você é abençoado com prosperidade e generosidade. Coloque-se em pé em nome de Jesus, vamos orar.